Gostaria de ouvi-lo, professor. Esse voto tão duro é um indicativo de que a absolvição desses réus está mais distante agora? Olá, Tainá, olá, Luísa, olá, Pedro. Um abraço a todos que nos acompanham. Acho que nós temos, então, nesse voto de 1 de 5, o ministro Alexandre de Moraes faz uma narrativa bem ampla, onde ele vai, claro, fundamentar juridicamente seu posicionamento, mas vai apresentar uma narrativa detalhada para a audiência e também para os outros ministros. O papel do relator é um pouco esse, né? É de se imaginar que ele tem essa proximidade com os fatos, mais do que os outros ministros, que também têm toda uma agenda bastante cheia e é possível imaginar que muitos deles não tenham acesso a todos esses detalhes. Nessa narrativa bem longa, então, em que ele aprofunda a narrativa do Procurador-Geral da República e preenche ela com provas, com dados, com colocações, ele vai dialogar com os elementos do processo e vai dialogar também com o que se discute na esfera pública, com o que anda nos grupos de WhatsApp. Acho que tem 2 momentos muito importantes. O primeiro deles são as preliminares, que poderia ser afastado como uma questão mais de técnica jurídica, mas não é exatamente isso que está acontecendo. A dimensão jurídica é isso, ver se tem uma nulidade. Mas, no geral, é dizer, quando ele afasta as preliminares, ele diz, o processo andou com regularidade. Todas as questões que os advogados reclamaram não são procedentes, é natural do jogo reclamar, mas ele dá uma bronca expressiva nos advogados. Você fala, poxa, é objetivamente errado dizer que Mauro Cid realizou 8 delações contraditórias. E, de fato, isso tem uma questão objetiva. Teve uma delação e 8 depoimentos. Então, ele dá uma bronca de falar, olha, esse tipo de fala descredibiliza o julgamento com base em algo errado. A divergência, questionar, está correto. Outra coisa onde ele vai com muita força. Toda a defesa alegou que não teve tempo suficiente para analisar 70 terabytes de dado, 80 terabytes de dado. Ele fala, pô, isso não foi usado na acusação. Isso não é parte do julgamento. Isso é tudo que a acusação teve acesso e que os advogados pediram. Então foi dado, mas isso não afeta o julgamento. Isso na dimensão da preliminar para dizer, toda essa reclamação faz parte do jogo, mas nada de grave aconteceu. E a outra parte é, olhando nessa narrativa que coloca todos os réus e todos os crimes, ele precisa demarcar 3 coisas. Que havia uma intenção de golpe de Estado, que havia o início da tentativa do golpe do Estado e que houve violência. Ele precisava desses 3 elementos. Então ele vai pegar esses pontos-chave e vai enfatizar como cada um dos réus teve intenção, como eles passaram de uma mera cogitação para atos de verdade de tentar o golpe de Estado fracassado e como isso aconteceu com ameaça e violência. Se faltasse algum desses componentes, seria necessária a absolvição. E foi engraçado que nesses 2 momentos nós tivemos manifestação do ministro Luiz Fux, que já indica que quer discutir as preliminares, inclusive aquelas nas quais ele havia voltado para afastar, quando foi recebida a denúncia, e quer também e teve uma intervenção também no momento que se discutia a violência. Quando o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino falavam sobre o bloqueio de eleitores para não votar no dia da eleição de 22, o ministro Luiz Fux aparenta um certo nervosismo para dizer que não quer ele, no seu voto, ser interrompido. Acho que é salutar você ter uma organização entre os ministros. Existe uma lembrança muito negativa do processo do mensalão que tinha um certo tom de algazarra, né, de uma discussão desestruturada. Então é bom que exista uma coordenação para um julgamento tão importante. No entanto, é de se estranhar esse tom do ministro, que realiza o ofício de discutir os casos dele há mais de 2 décadas. Então não é plausível imaginar que ele não quer ser interrompido porque ele vai perder o fio do pensamento. Acho que ele quer colocar as ideias claras dele e vai sustentar uma outra narrativa, né? Então, no voto do ministro Alexandre de Moraes, tem uma narrativa estruturada que não vai ser em bullet points. Ele precisa contar uma trama, ele precisa mostrar como vários fatos estão conectados. O ministro Luiz Fux indica que ele quer conectar esses fatos de outra maneira. Professor, como é que fica a posição de Jair Bolsonaro, ele que ali por reiteradas vezes é tratado por Alexandre de Moraes como o líder dessa organização criminosa? A gente sabe que a defesa da PGR é por uma pena ampliada em alguns crimes, né? A exemplo de organização criminosa armada. Há uma expectativa de que Alexandre de Moraes
endosse essa indicação do PGR Paulo Gonet. Como é que fica a situação dele em relação aos outros réus? A situação como líder é, de fato, uma situação que pode agravar as penas que serão discutidas mais adiante? Olha, Tainá, essa é uma boa questão. Acho que a situação de liderança imputada a Jair Bolsonaro, na qualidade de réu, de chefe da quadrilha, de chefe dessa organização criminosa, vai ter um efeito sobre a dosimetria. Mas, especialmente, ela existe para refutar essa ideia de que as coisas estavam acontecendo sem que ele soubesse, a sua revelia. Então, a ideia é o seguinte, olha, tudo que aconteceu, ele ou estava diretamente envolvido ou indiretamente envolvido. Ao viajar para fora do país, continuava, teve a reunião, teve todo tipo de entendimento com as pessoas que realizaram os atos e organizaram o 8 de janeiro, mesmo não estando aqui. Então, ele vai usar o termo jurídico de autoria imediata e autoria, imediata, para dizer, estando com a mão ali no pote ou não, ele sabia e estava envolvido em todos esses atos da trama golpista, de 21 até 8 de janeiro de 23. Então, acho que é muito mais para mostrar a sua presença, a sua autoria de diversas formas e como as trocas de mensagens, os documentos, todos se conectam com o Jair Bolsonaro. Ele enfatizou diversas vezes que, por exemplo, a minuta da Operação Punhal Verde e Amarelo, que seria para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o vice Alckmin, foi impresso no Palácio do Planalto e discutido, por alguém que foi ter reunião logo em seguida com o Jair Bolsonaro. Então, tudo isso foi para dizer, olha, não dá para alegar ignorância, como se muito era a tese da defesa, que Bolsonaro não teria nada a ver com isso, de que ele não saberia de nada do que estava acontecendo.